Já vi que tem umas 10 pessoas aqui. Bora Bom, lá. bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui essa noite. A gente tem pensado muito, né? Como é que a gente não fica nesse excesso de live, mas quando a gente fizer uma live, que ela seja uma conversa boa, uma conversa fluida. Maria Batista, boa noite. Lê, boa noite. Ivan, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui, porque toda vez que a gente pode ter uma prosa dessa, né, ainda mais com uma amiga tão querida, uma parceira de coisas tão bonitas que a gente tem feito. Então, boa noite, Edith, Boa bem-vinda. noite, Juliano. Casa Tombada, lugar gostoso de encontro, todas as pessoas que estão chegando. Viva, 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 viva. E a gente pensou muito, assim, acho que algumas pessoas, né, contar um pouco o histórico dessas lives, assim, por que a gente pensa que é tão importante ter momentos como esses, né, nesses tempos que a gente está vivendo, e sobretudo em relação ao que a gente vem produzindo na casa. A gente tem pensado que aconteceram muitas coisas, né, daquela hecatombe, naquele instante, né, desta hecatombe que vivemos aí com a Covid-19, com tudo que alterou nas nossas percepções e nos nossos modos de estarmos, né, e essa conversa, ela tem a ver com tentar responder algumas perguntas que aparecem quando a gente lança algumas coisas, algumas propostas nessa rede, né? Então vão aparecendo, elas vêm por meio de Instagram, de Facebook, de mensagem, às vezes vêm por e-mail, né? E a gente achou, então, que reunir algumas dessas perguntas numa conversa calma, né? E também, assim, prazerosa, porque é o que a gente mais gosta de fazer, que é produzir conhecimento, e produzir cultura, produzir arte, enfim. Então, a gente está abrindo essa sessão, esse tempo das lives, a gente vai fazer algumas, com a Edith. A Edith é coordenadora de um curso de pós-graduação aqui da Casa Tombada, chamado Caminhada como Método para Arte e Educação. A Edith tem uma longa trajetória, uma trajetória com muita inventividade, um pensamento. Eu costumo dizer assim que a forma que eu encontrei, né, o pensamento da Edith, que é um pensamento profundo, mas não é complicado, né? Não tem aquelas plicas, né? Não tem obstáculo. Ele tem um fluxo. Então, sobretudo o pensamento que todo mundo aqui que deve acompanhar a gente aqui sabe com o desenho, né? Essa relação com o desenho, com esse desenho. Me lembro quando eu fui ver Catopleia, um espetáculo que a Edith desenhava ao vivo, e eu me lembro de olhar para os gestos, né? Para a mão. Então, essa coisa que a gente não sabe muito bem explicar, que vem de uma trajetória, que vem de uma técnica, mas também que vem de uma toma, né? De uma propulsão, de uma energia, assim, né? E eu acho que essa energia também está no processo da pós, né? Acho que é ela que conduz essa pós. Então, eu queria começar pedindo para a Edith fazer um pouco histórico. Acho que eu queria, claro, se apresentasse, mas contasse um pouco o que deu na cabeça dela de falar, putz, eu quero organizar essa trajetória da caminhada num percurso um pouco mais longo, como uma pós-graduação. Então, contar um pouco essa história para a gente, Edith. Bem-vinda. Bom, primeiro eu queria agradecer a Casa Tombada, né, na figura dos orquestradores, que é o Juliano Tierno e a Ângela Castelo Branco, de também terem inventado esse lugar, né? Esse lugar que eu sempre falo que cada vez tem mais janelas, mais portas, o telhado vai crescendo, a fundação vai criando mais raízes, exatamente por acreditar, por abrir, né, o espaço e o tempo agora para a gente poder fazer com que o processo da educação seja um processo criativo, seja um processo vivo, né? Seja um processo cheio de movências, né? Porque tem várias pós, né, Juliano, aí na casa, que são totalmente, vamos dizer, fora da curva dentro de uma moldura acadêmica no sentido acadêmico, no sentido de um modelo de academia, né, que é mais endurecido. Então, eu acho, assim, essa pós-graduação, que já está entrando na quarta turma, né, ela só pôde acontecer nesse formato, independente da minha história, muito por conta do encontro que eu tive com vocês. Então, eu queria começar por aí, como foi o meu encontro com a Casa Tombada, que também por conta das redes, um dia eu vi, né, um flyer, alguma coisa, anunciando, né, a Casa Tombada, que ia ter um encontro sobre livro para a infância, né, acho que a Cris já estava aí também, trabalhando com vocês,
E com um monte de amigos queridos envolvidos, né? Aquilo me tomou de um jeito, e aí eu acabei entrando em contato com vocês. Vocês vieram me conhecer o meu ateliê. A Ângela estava escrevendo um artigo também para um simpósio. E quando eu conheci a Casa Tombada, a minha experiência, que já vinha de longa data em relação ao assunto da caminhada, ela amalgamou, era como se eu tivesse um monte de pecinhas de quebra-cabeça, e no momento eu até perguntei, vocês topariam, né? Ou foi você que sugeriu, né? Por conta da nossa conversa, foi um encontro, né? Uma conversa, afinal, serve para quê, né? Então, respondendo a tua pergunta, e é uma resposta meio longa, você vai me interrompendo. Eu acho que é essa resposta longa que a gente está precisando, né? Porque, na verdade, né, assim, primeiro tem que falar do desenho, né, que eu tenho uma afinidade quase biológica com o ato de desenhar, e desenhar, e também de construir livros de artista. E tanto desenhar como livros, nada mais é do que ir e vir, né? Você está sempre indo e vindo no gesto, na ação, no pensamento, né? É um pensamento movente, né? O desenho é uma linguagem que é um convite ao inacabado, à velocidade, à efemeridade. E no Tomiotaki, eu dava aula lá, né, quando a Estela Barbieri era coordenadora, e inventei uns cursos de imersão, já tinha essa característica de imersão. Então, um final de semana, por semestre, eu inventei um curso que era desenhar, escrever e caminhar pelos arredores. Isso foi tipo 2003, mas eu não sabia direito, assim, esse contorno da questão da caminhada. Não era uma coisa que eu entendesse do jeito como eu estou entendendo agora, e espero que daqui a 10 anos eu entenda ainda de outro modo, né? E aí, por conta disso, isso foi se desenvolvendo, caiu na minha mão esse livro Fundandi, do Francesco Careri, né? Que todo mundo que trabalha com essa questão da caminhada como enunciação, ou como dispositivo, como prática poética, o Francesco Careri, no seu livro Oxcapes, é um livro muito pilar, né, fundante, que ele meio conseguiu reunir e começar a construir esse pensamento da caminhada, e eu fui vendo a extensão disso em termos da nossa própria existência, né, pessoal, cronológica, mas a existência da natureza humana, porque nós somos os únicos seres vivos, bípedes, que caminham a longa distância. Tirando o pinguim e o canguru, que também são meio bípedes, mas não caminham a longa distância. Então, eu percebi que isso mexia com a história da humanidade, né? E eu sempre gostei de estudar a origem das coisas, a origem do desenho, a origem da palavra, a origem do livro. E lá fui eu estudar, então, a questão da caminhada nesse espectro um pouco mais ampliado, né? E reconhecendo a entrada dessa questão, né, da caminhada como um assunto poético a partir da literatura com Baudelaire, e que depois foi vindo, enfim, aí tem toda a história da entrada na cena contemporânea, onde surgem os próprios artistas caminhantes, que nem Richard Long, Hamish Fulton. E aí, antes de eu encontrar vocês, eu estava organizando umas imersões, que eu inventei uma plataforma chamada Bagagem. Que é incrível o nome, né? Que foi, inclusive, uma querida aluna que ainda compartilha orientações e já virou amiga, aluna que eu digo assim, de 15 anos, né, de acompanhamento, a Natasha Barricelli, que me deu a dica desse nome, né? Se ela estiver por aí, ela vai saber. Que eu acreditei, né, que é um nome incrível. E daí eu comecei a inventar umas imersões nos lugares, assim, na casa de amigos, e começou a vir gente do Brasil inteiro, era assim, uma coisinha super, colocava um flyerzinho no Facebook, nem tinha Instagram ainda, foi tipo 2014, 2013, que também teve as caminhadas urbanas, né, as jornadas, então esse assunto da caminhada também começou a entrar muito no cenário. Perdão,
tinha tido os Ocupas um pouco antes, né? Exatamente. Então, tudo isso foi... O assunto caminhada começou a vir com tudo também, como fonte de estudo, grupos, que nem do Decafônico, coletivos que começaram a usar, né, a questão da caminhada em teatro, em dança, em performances, no espaço urbano. E a nossa experiência, né, de caminhar pela cidade, em lugares proibidos, com as nossas peregrinações de manifestos, né? Aí pintou esse negócio da bagagem, eu percebi que tinha uma demanda, e aí eu formei um grupo de estudo, no qual um desses participantes, Luiz Roberto Barbosa Teniro, que participou desse grupo, de uma das caminhadas, e participou desse grupo que eu orientei por 1 ano e meio, mais ou menos, acabou gerando uma exposição, só sobre o assunto da caminhada. E o Luiz Roberto, também a gente vai se acompanhando, e eu chamei ele para fazer a co-coordenação, né, de trabalhar junto nessa turma 4. Então, a gente terá um parceiro, né, que é o Luiz Roberto Teniro, que vai estar meio construindo essa turma 4. E, paralelamente a isso, só para completar, você vai me interrompendo, hein? Não, tá ótimo. Eu senti a falta de amparo teórico, conceitual. Aí eu comecei a inventar uns encontros de palestras no Centro de Pesquisa e Formação. Aí a gente fez 2 grandes... Do SESC, né? Centro de Pesquisa no e Formação do SESC. SESC. Isso, Centro de Pesquisa e Formação do SESC. A gente fez 2 grandes rodadas, onde eu comecei a chamar pessoas de áreas distintas, né? Então, ligado a astronomia, a questão do corpo, né, da história do corpo, ou então pessoas que nem o Guilherme Wisnik, que manja, né, da questão da história da cidade, né, e inclusive o Guilherme vai agora, depois a gente fala sobre isso, já que eu falei o nome dele, vai, nesse próximo sábado, dar uma palestra na Casa Tombada, né, num programa extensivo à pós-graduação, né, que a gente bolou. E pessoas ligadas à filosofia, literatura, ciência, então veio o Peter, o Jacopo Crivelli, enfim, Marcelo Semiatz, a gente foi meio ancorando. E quando eu encontrei vocês, eu percebi que então eu poderia juntar todas essas experiências, né, e conhecimentos, porque tudo é pretexto para a gente aprender também, né, Juliana? A gente vai... Total. E eu percebi que lá eu poderia criar o mapa território, né? Agregar, condensar, amalgamar, e aí nasceu a primeira pós, que veio, quando você me pediu o projeto, veio assim, redondinho, né? Para uma primeira experiência de pós, né? Que eu nunca tinha coordenado uma pós-graduação. E eu me lembro de uma coisa, só, não te interrompendo, mas eu lembro de uma coisa super bonita que você falava assim, mas eu não sei, essa coisa acadêmica, o meu trabalho é indisciplinar, eu não sei. E aí, acho que poucos meses depois, você recebeu um título de doutor honoris causa no México, né? Então, eu achei muito curioso, eu achei muito curioso isso, porque parece, né? Me parece, assim, a gente vai falando da linguagem, né? Esse espaço que a gente gosta tanto, né? A gente gosta tanto da linguagem, acho que tem uma paixão aqui pela linguagem, né? Essa relação que a gente vai estabelecendo, que é muito louco, né? Verbaliza-se, acontece um negócio que, assim, organiza essa pós-graduação, esse trajeto, e de repente você vira doutora honoris causa. Nossa, numa relação assim, super sincrônica, né? Isso para mim foi muito impactante, né? Eu me lembro dessa imagem, assim, né? É incrível isso. Quase corroborando, né? Perdão, quase corroborando. Vai lá, Edith, indisciplinar mesmo, é esse o caminho. O indisciplinar é um termo que eu gosto muito, porque tem o interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. E o indisciplinar eu gosto porque, tal como o desenho, né, que é uma linguagem que transita em todas as áreas do conhecimento, né, a caminhada, ela consegue também, porque ela pertence, ela é uma ação atávica, né, que atravessa também todo o arco civilizatório e todos os campos dos saberes têm muito a ver, né, com esse estado nômade, né, e de um tipo de atenção e observação que esse corpo tem com o mundo e o modo de registrar
E o desenho é essa linguagem, né, que se oferece para poder construir esses registros. Então, o indisciplinar é exatamente falar dessa ideia do deslocamento, né, seja pelo desenho, pelo corpo, pelos vários saberes e sabores, e o descolamento, né, como esse deslocamento provoca descolamentos de sentidos, né, que ampliam, né, o nosso repertório vivencial, existencial, nosso repertório de memória histórica, cultural, social, né, e dando conta, né, de como a memória é grande, é do tamanho do mundo, né, a memória. Então, indisciplinar é um termo que eu gosto muito, que eu achei muito legal você ter falado. Porque eu acho que tem isso, acho que tem essa. Acho que é um bom assunto para a gente tratar aqui também, que é esse ideário que se constituiu, né? Eu acho que tem uma coisa de um país colonizado, né? A gente tem uma história que não é muito legal, né? Nossa história não é, vamos dizer que não é muito bacana essa história oficial, né? E eu acho que foi incrustando, né? A gente tem família real no país, a gente tem o império, a gente tem toda a forma que a gente foi se estruturando, muito um pensamento que vamos dizer assim, clássico, né? E uma ideia de um valor para o clássico. E de uma certa forma, esses lugares, chamado academia, né, foram também calcificando determinadas imagens, né, sobre isso. E eu acho que a gente já tem no Brasil, esse país é um país tão forte, né, muito fora das narrativas que vão se construindo. Eu gosto de olhar para ele real, né? Então, toda vez que eu vou para algum congresso, um seminário, que eu vejo o Brasil mais profundo, né, um Mato Grossão lá no fundo, uma Bahia bem lá no fundo, enfim, essa coisa, vai aparecendo essa academia que está sendo reinventada há muitas décadas, né? E eu acho que quando a gente se encontra, eu acho que também encontram dois projetos que querem falar deste lugar de produção de conhecimento, né? Que é todo esse teu trajeto, que é um trajeto muito pensado, muito vivido, inventivo pra caramba, né? Porque você não economiza, né? Eu gostei que todas as suas falas foram assim. Aí eu inventei de me encontrar com não sei quem. Aí eu inventei uns encontros lá. É tudo inventivo, né? Não é para responder uma demanda, né? Que eu acho que é essa sociedade da mercadoria que a gente está, que é muito forte. E a gente aí, podia... perdão, eu só ia dizer assim, que eu acho que tem algo aí, que é esse encontro, né, de produzir um espaço que é um território, quase como um território que é artístico, mas que ele também é vital para o pensamento, ele é vital para a produção do conhecimento, né? Não tem essa dicotomização que a gente criou, né? Queria que você falasse um bem pouquinho legal. disso, assim. É bem legal isso que você está falando, para também pensar como que é a dinâmica da pós, né? Que sempre tem essa expectativa, até pelo nome pós-graduação, né? A expectativa do que eu vou produzir, o que eu vou ser, vou fazer uma pós-graduação de caminhada, qual que vai ser a minha especialidade, minha especialização, em qual saber eu vou estar me formando, qual que é o resultado disso. Então, toda a dinâmica da pós, né, apesar de terem, da pós 1, 2 e 3, terem sido formas que foram se transformando, e isso eu acho genial, porque então isso mostra que não é um assunto que está parado, que ele vai se amalgamando, também em função de tudo que a gente está atravessando historicamente, né? Mas tem uma espinha dorsal, né, que mantém todas elas, que é o entendimento desse fazer, né, que nasce de uma experiência e que nasce de um corpo que abraça o pensamento ele não está fora de um corpo, né, a construção do pensamento acontece porque acontece um corpo, e onde o processo e o resultado, eles são indissociáveis, né, não tem assim, um antes, um meio e um final, tem estar ali o tempo todo, ainda mais em se tratando do assunto da caminhada, quer dizer, cada passo que você dá naquilo que a gente está pesquisando é o lugar que você está, né? Então, o processo, o resultado, a forma, o conteúdo estão sempre muito imbrincados. Eu não consigo separar a teoria de prática, né? A experiência de você escutar alguém falando, um conjunto de experiências humanas que são registradas por atos históricos, fatos, produções, né? É sempre porque houve um corpo sensível, né? Houve um fazer que se visibilizou daquele determinado modo. Então, a teoria e a prática na dinâmica da pós-graduação, ela é totalmente imbricada.
Então, por um lado, a gente tem essas informações que vão ser sempre enunciados de fazeres, que acabam se espraiando dependendo das necessidades que vão surgindo do grupo ou de cada caminhante, né? Vai se espraiando em várias linguagens, a escrita, o desenho, a fotografia, a performance, o apanhado até de uma forma, de um ponto de vista mais científico, né? Se alguém quiser, a folhinha caiu. Veio um sol Veio agora. uma luz. Veio uma luz. Eu tô brigando aqui com a luz do... Tá ótimo. Bom, acho que melhorou. A folha caiu, parece que veio o dia, né? É o tempo, né? A gente vai sendo atravessado exatamente por esses tempos. Então, é legal isso que você falou, porque o tempo todo, a ideia do trabalho final, não existe uma ideia de um trabalho final, existe uma construção que vai se fazendo nos 18 meses propostos, né? Que cada vez cada um vai achando uma pecinha desse quebra-cabeça, de novo, até construir a sua paisagem, né, o seu lugar de interesse. Então, para quem estiver interessado, entra na biblioteca da Casa Tombada para ver os trabalhos que já foram feitos na turma 1 e turma 2, para poder observar como tem uma espinha dorsal, que é o assunto da caminhada, mas nas diferentes formatações e enunciações possíveis. Então, teve gente que foi mais para o teatro, tem gente que fez até livro infantil, tem gente que fez um texto teórico, histórico, tem gente que caiu para uma coisa de registro, de caderno de anotação, enfim. Livro de artista. Eu acho que são... Oi? Livro de artista. Livro de artista, enfim, literatura, né? Assunto teve uma pegada um pouco mais teórica. É legal porque dá a possibilidade das singularidades se encontrarem. Eu acho que isso para mim é muito forte, porque acho que quando a gente abre a casa, né, em 2015, tinha muito claro, né, pra gente, que a gente queria produzir essas conclusões, esses trajetos, né, nas nossas pós que tínhamos ali naquele momento, que fossem romper um pouco a ideia de que tem um formato, né, que tem um modelo. Então a ideia das linguagens, né, a forma que cada um ia trazer, essa singularidade que você aponta, era um grande desejo, mas não é fácil, né? Não é fácil porque nós também, todas e todos, estamos muito condicionados à ideia de uma conclusão, né? A ideia de conclusão, essa ideia de que a vida tem um caminho que a gente deve seguir para chegar a alguma coisa, né? E isso é uma desconstrução que a gente vai fazendo ao longo do trabalho, uma desconstrução que, na realidade, hoje, eu acho que no tempo que a gente vive, acho que está mais claro para todo mundo, né? Está mais claro, acho que com essa, como disse o Peter Paul Bar recente numa dessas palestras. Dessas palestras do ciclo que a Edith organiza para pós-graduação, né? Essa muralha que se ergueu da Covid-19 mostra para a gente assim muito uma outra movência de tempo, né? Uma outra relação com o tempo, essa flecha do futuro, né? Que foi espatifada ali na muralha, né? E que gera para a gente também outras formas de lidarmos com esse tempo que a gente vive. E eu acho que isso também é um tema para a gente conversar, né, Edith? Porque assim, para quem não sabe, enfim, né? Eu só queria, antes de eu falar essas coisas que eu queria puxar para a gente conversar, falar de algumas pessoas que estão aqui, né? Para dar um claro, olho. Assim. Eu até vou botar o a Cissa, a Natasha, tô vendo Ivan, um monte de gente. Ai, Letícia, que demais, Maria, a Leia. Silvia, Silvia linda, com a saudade. A Leia, Daniele, a Laura Delgado, lá de Juiz de Fora, a Thaís Drummond, a Benedita Soares, que está aqui sempre muito querida, queridíssima, o Nico, a Rosane, que é aqui de Bragança, pessoa Ai, que muito demais, querida. muito a legal. Natália Coutinho, a Gláucia, a Léa, olha lá, a Léa passou pela trajetória na primeira turma. Está dizendo, inclusive, que eu poderia falar durante anos do que foi minha experiência. Olha que forte. A Natasha, que você citou, né, que deu a letra aí dessa bagagem. A Cissa Fittipaldi. A Cissa, a Ana Almeida. A Aline maravilhoso.
Aline B, bem-vindíssima. A Thelma, querida parceira, companheira de jornada aqui. Ana Almeida, Heraldo, a Palmira. Heraldo está na turma 3 também, junto Heraldo, comigo. grande Heraldo, a Palmira. Ó, o Carlos Loto. Enfim, muita gente querida, queridíssima aqui. Bem-vindas e bem-vindos. É muito bom. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, eu acho que é bacana, porque acho que pergunta no sentido mesmo daquilo que vai acontecendo aqui, né? Não é nenhuma... É uma pergunta. É isso. Mas eu queria voltar nessa questão dessa imagem que Do eu formato, trouxe. Não, porque eu acho que é muito legal isso, porque na primeira turma era algo novo, né? Era aquela organização, não sei, uma sintetização de uma trajetória que você vivia no Tomiotaki, nas imersões com bagagem, enfim. De repente, tem uma primeira turma. Acontece, tem os trabalhos, se materializa, né? Aparece a matéria, que eu acho que é muito uma tarefa. Que é muito, né? importante. Então, deixa eu só fazer um intervalo. Quando eu estava falando dessa coisa de processo de resultado e tal, é claro que a gente está sempre chegando em algum lugar. Então, eu sempre falo que a ritualização da finalização desse processo é como se fosse o pedágio de uma longa estrada, né? E que é importante passar pelo pedágio, é importante a gente fazer esse esforço de agarrar, de capturar essas percepções e essas experiências em forma de linguagem, né? Então, não é que a gente não vai chegar, mas isso tudo vai sendo construindo coletivamente no decorrer do tempo de trabalho em conjunto, né? E é curioso que para muitas pessoas essa conclusão foi o início de processos muito profundos, né? Processos que geraram suas próprias poéticas, trabalhos que continuaram, né? Então também essa ideia de começo-fim, né? O que é o fim e é o começo de uma outra coisa, enfim, se materializou muito forte ali na primeira turma. Aí veio uma segunda turma, essa segunda turma também rolou dessa mesma, vamos dizer, nessa mesma perspectiva. E aí a gente inicia, acho legal contar isso para as pessoas, né? Mas espera aí. A segunda turma, o último módulo já foi nesse modo que você vai dizer. A segunda turma foi exatamente a passagem, inclusive, das eleições. Foi um terreno movediço. Foi exatamente. E o último módulo vai acontecer nisso que você vai falar agora. As apresentações foram para o online, né? Mas foram acontece ali o final da segunda turma, e acontece que a gente lança no final de 2019 a aventura de uma terceira turma, né? E aí se forma essa turma, e as aulas começariam dia 13 de março, um sábado. No dia 10 de março, Edith manda uma mensagem pra gente, dizendo assim, gente, eu acho que isso aí não vai dar. Não, vocês estão vendo o que está acontecendo? E a gente recebendo notícias, né? Primeiro lá, durante o mês de fevereiro, era um vírus que estava na China, que já tinham acontecido outros, né? Aconteceu um vírus ali, depois some. Então a gente não estava levando muito assim, né? E a gente tem uma cunhada, enfim, que mora em Barcelona, já estava contando pra gente que a coisa ela estava pegando muito forte, mas a Edith, dia 11, gente, desculpa. Mas vamos suspender. Não dá, vamos suspender, não dá. E a gente, tem gente vindo Edith, do Rio, calma. Edith, calma, Edith, vamos com calma, vamos fazer o primeiro encontro no sábado. Aí a gente decide, Edith. Chegou sexta-feira, vocês me desculpem, mas não vai dar. Não dá mesmo. Imagina botar as pessoas em risco. Tinha gente que vinha de fora. Exatamente. Olha o Valdemir aí. Olha o Valdemir. 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 Beijo, Valdemir. E chegou a sexta-feira e a gente realmente viu, né? Aí ali logo foi decretado a pandemia, né, pela Organização Mundial da Saúde, e nós já fechamos a casa. Então a turma que começaria no sábado, imediatamente teve que assim, é violento, né, gente? Eu não sei como foi o processo para cada pessoa aí, quem viveu essa transição. Mas para a gente sentiu essa violência. Primeiro porque eu acho que muitos de nós não tínhamos essa noção de que era possível isso que está acontecendo, né? Eu acho que a gente não tinha noção. Primeiro isso, que era possível extrair dessa possibilidade aqui, não só uma coisa lisa da tela, uma coisa sem relação e tal, como nós estamos vivendo aqui. Eu acho que a gente não tinha essa noção, porque a gente tinha muito claro que o corpo, a presença era fundamental, era Ainda mais no trabalho de caminhada, né? O trabalho de caminhada, perfeito, Edith. Então, aconteceu isso. Então, nós tivemos que fazer essa mudança, a gente espantou, né, fechou a casa, enfim, foi
uma loucura, como todos os espaços que tínhamos, assim, foi violento, né, Cis? Podia Foi contar um violento, pouco. um corte e uma suspensão. Acho que é isso, Cis, exatamente isso. E Eu esse podia. pode falar, Não, pode falar. não, fala você. Não, isso aí ia dar o cenário para te ouvir, na verdade, né? Da experiência, porque acontece isso, né? Acontece esse negócio e a gente não diz não. Eu acho que também é importante, Foi guerreiro. fundamental, não só para nós, como Casa Tomada, mas é todo mundo que está aqui, né? Eu acho que, se a Cissa está dizendo, né, muito violento, um corte, uma suspensão, é porque também disse um sim para isso, por mais violento que pudesse ser, né? Porque seria a única forma da gente manter viva essas práticas, né, que a gente vinha tratando. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Principalmente porque os outros cursos da casa sofreram, mas o seu, que falava desse trânsito, dessa relação de passagem pelos lugares, assim, pela geografia material, não imaterial, né? Claro que tinha geografia imaterial junto, é imbricada, né, como você disse, mas tinha muito clara essa geografia material, né? Como é que foi isso, assim, que eu acho que é importante para a gente, né? Eu acho que teve, primeiro, né, essa coisa guerreira, né, maravilhosa da casa e de todos nós juntos, de ainda assim a gente acreditar que é possível pesquisar, estudar, ativar, propor, né? Porque todos nós estávamos passando por isso, né? De todos os lados. Então, esse ato de insistência, não digo nem de resistência, né? De insistir no cultivo das sementes, que isso era fundante e fundamental para a própria vitalidade, né, para a nossa vitalidade, né, uma coisa vitalista que aconteceu, né, de potencializar, iluminar isso. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo, agradecer essa turma 3, que topou, ainda assim, diante do inesperado, a gente fazer junto essa caminhada, porque fazer caminhada é isso. Você tem um projeto, você tem um mapa, mas você não sabe como é o território, né? Você tem um mapeamento, você sabe que você quer chegar ali naquela montanha e você só vai saber de verdade na hora que você estiver no território. Então, foi uma coisa, o grupo sofreu, né, em termos de algumas pessoas não deram conta, outras ficaram doentes, tudo que todo mundo está passando. E os que ficaram, né, toparam, então, fazer esse enfrentamento de um território movediço, inesperado e sem contorno, muito, muito claro, né, e ainda assim ter esse desejo de se aprofundar nesse assunto. O que aconteceu comigo como coordenadora e organizadora, e como que os conteúdos também foram afetados por isso? Primeiro que eu tive que mudar, todos, né, mudar um pouco a chave, a cifra, até teórica, porque tem coisas que já, parecia que estava falando coisas do século passado, né, as experiências, né, de textos, tudo que eu falava parecia que era um AC, tinha um AC e um DC, antes corona e depois corona, né? Então, eu tive que fazer uma reformulação dos meus próprios repertórios para recuperar, reentender o que significa caminhar nessa paisagem onde a cela, a tela, a janela se impõem, e tive que fazer retorcer as minhas chaves conceituais e teóricas, não históricas, porque a história está toda aí, né? Vai se geologicamente se sedimentando e se reacomodando o tempo todo, porque a história ela não é fixa, né? Ela não é estável, né? Ela vai sendo ressignificada. Então, por conta disso, acabei entrando, como todos nós, em vários estudos ligados à filosofia da natureza, a tentar recuperar outras narrativas, outras vozes, do que significa temas fundantes para a pós-graduação, e que tem tudo a ver com tudo que a gente está passando. Fronteira, limite, borda, mapa, território, deslocamento, trânsito, margem, centro, periferia, tudo isso que estava sendo, cartografia, né?
isso tudo foi se revestindo de outras camadas de sentidos. Então, eu tive que estudar, o pessoal que está me escutando da pós-3, agora eu vou revelar, tive que recuperar uma coisa maravilhosa, na verdade, de voltar a estudar muito. Comecei a estudar muito para ressignificar o ato de caminhar e perceber, né, e trazer a questão do onírico, do sonho, do pensamento nômade, né, da ideia dessas movências, né, que acontecem o tempo todo, mas que a nossa herança cartesiana categorizou e criou uma estratificação, uma categorização que acabou botando um pouco nas caixinhas, né? A gente já sabia disso, mas é que agora a gente está vivendo isso, né? Esse desmoronamento, e a ideia vitalista vem no sentido de tornar isso como um partido poético. A ideia do desmoronamento, né? Da mudança de paradigma, desse enfrentamento, esse ser a nossa grande motivação de atravessamento, já que a gente está falando de caminhada. Então, que paisagem é essa que a gente está construindo agora, né? Que geografia, que cartografia, que topografia, que lugar é esse? E aí, se der para falar mais um tiquitinho sobre isso, eu queria falar sobre a palavra método, caminhada como método, e que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo agora. Primeiro que a gente tem uma ideia errônea da palavra método do ponto de vista dessa academia caduca, né? Como se fosse uma armadura. Mas, na verdade, como eu falei, eu gosto de pesquisar as origens, né? E etimologia é cavocar a raiz da coisa, né? A palavra método significa meta-odos, que é, odos é lugar, meta é atravessar. Então, é achar o modo como você vai atravessar. Então, o método é a fundação da tua singularidade, o modo como você percebe esse deslocamento teu pela vida e pelos conhecimentos e pelos saberes que te interessam, é parar para perceber e pensar e organizar como que a gente faz esse deslocamento. E, claro, é um como que está em estado de movência, de mudança, de transformação, e é isso que interessa, né? Que a gente possa se tornar diferente, mantendo a espinha, né? Como que a gente difere, né, da gente mesmo, e para perceber que a Terra não é plana, não. Ela não é plana, ela é cheia de picos e vales, abismos e crateras, né? E aí, bom, e daí começou a chover uma bibliografia maravilhosa, né? E filósofos. Eu acho que cabe dizer, né, só dando uma passada aqui nas falas das pessoas, que eu acho que é importante, né? A Glaucia está dizendo, tivemos que inventar novas formas de caminhar, que eu acho que de alguma forma inventar novas formas, e se de fato fizer esse caminho que você falou, do advérbio de modo, né? O como é que eu atravesso, a gente já está fazendo a pós-graduação, né? Foi graças a Rosane Aceto está dizendo, a queridíssima, foi graças à resistência, à insistência, que me liguei à Casa Tombada. A Cris tá aí. Cris, queridíssima, pessoa que eu admiro profundamente. Demais essa pós, morro de vontade de fazer. Uau, que incrível. Acho que é o que você falou agora do método, né? Boa noite, Wesley. O Arley também aqui, o Arley lá do Rio de Janeiro, do Tapetes Contadores de História. Bem-vindíssimo, queridíssimo. Saudade imensa dessas pessoas que são... aquelas dá uma vontade de abraçar, né? A gente lê os nomes assim, vai dando aquela vontade de estar perto. Mas, assim, eu fiquei pensando no que você estava falando, Edith. Uma das discussões que nós tínhamos, eu não sei o pessoal aí também que viveu... Acho que a gente está falando num diálogo também, muito tentando dividir, né, as reflexões internas da casa. A gente tem reuniões, né? Reuniões infinitas de coordenação e conversamos muito, enfim. Acho que é legal deixar transparecer e suar um pouco essas discussões. Os bastidores, né? Os nossos bastidores, E acho que muitas das nossas reflexões, a gente não é, vamos dizer, privilegiado dessas conversas, né? Acho que todo mundo está se debatendo com essas questões, né? E uma delas, que a gente, acho que com você principalmente, foi os momentos bonitos, assim, para mim, de conversa, assim, que era
caramba, a gente corre o risco de ficar só cognitivo nessa coisa, né? Essa coisa da tela e a gente só falando sobre coisa da cabeção, mental, aqui, né? né? E aí o corpo pode desaparecer, e aí a gente vai fazer o que com isso, né? E uma das Legal. coisas que eu acho muito bonito, que eu acho que é do bonito mesmo que eu vou falar, tá bom? Vou falar assim, desse jeito simplão, que eu acho muito bonito, que é o jeito que você propôs para a turma 3, que tá nessa tessitura, que são os enunciados, né? Que são os enunciados de ativação dessa inteireza, né? E não ficar nessa relação cognitivista com a coisa, né? Que é óbvio que é maravilhoso, é um tempo para pensar mesmo, não à toa a humanidade deu esse solavanco assim, né? Paramos, mas que o corpo precisa estar junto, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessas estratégias que você foi, de alguma forma, já vinha fazendo, mas que eu acho que você elaborou muito, né? Você se debruçou muito sobre isso, né? A gente teve que, na verdade, a questão do enunciado faz parte desse repertório da caminhada, vinda pelos artistas caminhantes da década de 60, né? Que sempre, a partir do situacionismo, tem toda uma história do percurso da caminhada que vai ser muito contemplada dentro da formação, né? Mas a questão do enunciado, ele é muito assim partícipe, né? Na construção desse ideário, desse imaginário, dessa concretude também do ato de caminhar, que é você construir, vamos dizer, ativações, né, que criam uma estranheza naquilo que é o mais habitual, né, que é o corpo inteiro, né, sair desse corpo funcional e pragmático, e que a cidade, o modo que a cidade coloca para que tanto o corpo como o próprio corpo da cidade seja um espaço isento, onde a competência, eficiência, habilidade se pronunciem, né, por cima da existência do desejo do próprio corpo. Então, o enunciado ele serve um pouco para pulverizar, para espanar, para cavocar, para escovar e para buscar a desfuncionalização da linguagem ou a desfuncionalização do corpo para a gente tentar entender o corpo poético, né, a poiesis do corpo. E estando à distância, eu tive que criar estratégias, né? Aí veio o bachelar com tudo de novo, né? De começar a pesquisar a ideia de lugar mínimo, lugar invisível, lugar máximo, mas que parta do nosso próprio quintal, né? Porque o nosso corpo está sempre em deslocamento, né? E a casa é uma geografia inteira, já que no primeiro momento a gente não podia sair de casa, né? Então, isso tudo foi sendo revivificado, e conforme a gente foi atravessando todo mundo junto, esse momento histórico, nunca antes vivido por qualquer um de nós, então nenhum de nós tem uma chave teórica, a cifra para decifrar ainda, a gente ainda não tem palavras para dizer isso que a gente está vivendo, então eu fico acordando mesmo, acordar no sentido de acordar e de acordar, e ter esse acordo, né, cordes, coração, o que são os nossos sentidos, né? E perceber que o cognitivo ele faz parte de um corpo sensível. E então os enunciados eles foram sendo construídos juntos, estão sendo construídos, né? Junto com os caminhantes para criar. É como se a gente criasse um jogo, né? Tentasse recuperar também a ludicidade, né? Que a gente saísse desse olhar habitual e ver como que a coisa mais usual, que é esse ambiente doméstico, público que se tornou, né? Porque também o limite entre público e privado, anônimo, o publicizado também Estamos na são nossa casa, né? Afinal fronteiras, de contas, a gente mostra nossas estantes, os nossos né? vazios, nossos fundos. Às vezes a gente põe uma Exatamente. maquiagem, enfim, nós estamos vivendo essas relações o tempo inteiro. São outras ideias de fronteiras e limites, né? E atravessamentos também, né? Então, então, como acordar esse corpo nessa condição de onde limites são impostos até para nos cuidar, né? Para a gente se cuidar, então outras geografias, né?
do imaginário, inclusive, começaram a vir à tona. Essa é uma coisa que a gente começou a desenvolver. E a outra, que eu pretendo dar um foco mais aprofundado nessa turma 4, e que começou com a turma 3, é a questão do vídeo, da imagem, da fala. Por exemplo, você andar e relatar a fala, o relato, ele começou a se tornar um dos outros elementos de registro que não tinha na pós-1. Eu comecei a entender nem na pós-2. Isso veio como uma... Aliás, a Letícia, que está presente, né, fez parte de uma das... Foi convidada, né, numa das aulas, né, dessa pós-3, para falar sobre a questão do relato verbal, né, o ato de contar histórias, né, estamos aqui com o Juliano, porque também o caminhar pode se tornar uma fabulação. Então, é uma coisa que a gente está, agora na turma 3, aprofundando, né, o vídeo, o relato verbal, andar falando, né, e a fala também ser um jeito de mapear os lugares por onde a gente está caminhando. Então, novas ferramentas estão vindo para tirar partido desse território que é a tela. Os encontros são não presenciais, mas eles convocam um outro tipo de presença. Exato, é isso que eu ia falar. Que está sendo muito interessante, que é a fala tátil, né? O olhar que atravessa, a escuta, como que fala? O estar todo mundo ao mesmo tempo, a ideia da sincronicidade, porque está todo mundo na tela ao mesmo tempo. Então, tudo isso vira motivação de construção do que é caminhar nesse território, que veio para ficar e vai ainda no Brasil rolar bastante tempo, né, Juliano? Nossa, eu acho que tem uma coisa que é no mundo, né? Eu acho que o Brasil talvez seja o que vai mais demorar no sentido de entender outras formas de voltar às presenças ou de ter as presenças, mas isso está acontecendo com todo mundo, né? Porque a gente também tem um outro dado na casa muito forte que aconteceu nesse último ano, que é o atravessamento das fronteiras, né? Atravessar fronteiras. Olha, Letícia, exatamente. Andar falando é tão especial. O atravessamento das fronteiras. E aí você trouxe isso, né? Posso fazer tanto novamente, Alé? Você trouxe isso, né, Edith, são essas palavras que foram... Bom, como é que falar de caminhar numa superfície, numa plataforma como essa aqui, sem discutir fronteira? Porque não tem mais, né? Assim, não tem mais. Assim, quando você começa a entender as prosódias, o fluxo das prosódias, estou falando desse último ano da casa, né? A gente tinha uma prosódia marcadamente sudeste, sulista, né? No país, era demarcada, essa era a prosódia hegemônica, digamos assim. E, de repente, a casa, ela abre e começa uma prosódia que é de uma riqueza. A geografia, e aí a gente entende o que é uma floresta. Assim, é quase como se abre um tampão, assim, você fala, caramba, é por isso que a floresta é fundamental, porque é isso. A gente, quando fica nessa coisa pequena, né? Então, ao mesmo tempo que isso aqui é uma hecatombe, é super difícil, foi violento, tem algo que nos devolveu, que é essa relação... Essa geografia humana, essa geografia, né? Ampliada, essa geografia humana ampliada. Né? Tem a ver com a fronteira também, porque a gente está com uma questão temporal também. A gente atravessa... são os paradoxos que a gente está vivendo, né? De ficar e, ao mesmo tempo, ampliar esse leque simultâneo, né? E eu queria só chamar essa coisa da simultaneidade para te ouvir, porque acho que você falou da sincronicidade, né? Então, você está síncrono com alguém que está 1 hora antes de você, 4 horas depois de você. Né? Então, também essas relações, eu não sei como isso atravessa, porque é uma relação de tempo. Como é que isso enfim, como é que você vê, como que isso vai entrando também no processo epistêmico, né? No processo de produção de conhecimento, né? Bom, o tempo todo, né? A espinha dorsal da questão da caminhada é, primeiro, né, entender que o corpo é o começo, meio e fim, quer dizer, retomar as medidas de tempo e espaço, porque quando você caminha, também tem um discurso ético, moral e político por trás, que é o retardamento. Tudo que a velocidade impõe, que a cidade impõe como velocidade, resposta, imediatez, né? O ato de caminhar é recuperar a fricção,
a resistência no sentido do embate, do tropeço, e de perceber outras narrativas espaço-temporais calcadas na presença, né? Seja no modo presencial ou não presencial, né? Então, o espaço e tempo, o tempo todo, são os ingredientes. Corpo, tempo, espaço, e perceber como o corpo e tempo e espaço são modalidades que vão se reinventando ao longo da história. E, para isso, eu gostaria só de contar um pouco, Juliano, como que vai se estruturar após, para poder dar conta disso, né? Que vão ser 3 módulos, são 3, é 1 ano e meio, 18 meses. Cada módulo é 1 semestre, e cada mês a gente vai eleger um assunto, entre aspas, temático, que vai estar sempre interligado. Por exemplo, caminhada e literatura, caminhada e filosofia, caminhada e ciência, caminhada e fotografia, caminhada e desenho, caminhada. Dentro da ciência tem a antropologia, tem a filosofia da natureza, tem como que esse corpo acontece dentro, né, a história do corpo para a gente chegar nesse formato. Que astronomia. Astronomia, né? Bom, na literatura também tem 1000 possibilidades, né, de se pensar a literatura dos caminhantes, ou os escritores que caminham para poder escrever, ou a ideia da palavra que caminha, né? Então, a questão do desenho, que é o instrumento que mais rápido, veloz para capturar, para a gente construir um caderno de anotações do caminhante, né, que também vai percorrendo junto. Então, são muitas pegadas. Então, no primeiro ano, vai ter encontros semanais, onde vai ter sempre um convidado, vai ter eu e também sempre um convidado, vou dar o nome de alguns deles, que vão estar abordando essas questões. Então, alguns nomes que vão estar presentes nesse decorrer desse primeiro ano, ajudando a da origem das cidades. Marcelo Semiatz, que vai abordar a história do corpo. Vai ter a Ângela Castelo Branco, a Noemi Jaffe na literatura, né, para trazer essas questões da palavra e desse corpo literário que é o relato do caminhante. Vai ter o Arthur Iraçu, que vai trazer um pouco da antropologia, também de outras vozes, né, ligado também a experiência da cultura indígena e seu imaginário ligado ao onírico. Vai ter, agora as palavras, o Renato Hofer, que é um artista caminhante, Inês Bondu, que é ligado à fotografia, Rodrigo Palieri, que é um professor que está morando agora em Portugal, que traz muito a cartografia do imaginário, o Peter Popelbar na filosofia, enfim. A gente vai abranger durante esse ano, né, todos os encontros de segunda-feira, trazendo esses repertórios, e cada convidado, cada pesquisador, artista, palestrante, sempre traz um leque de referências, que é jogado nessa plataforma que a gente está criando, né, Juliano, para abrigar, né, para ser o nosso ponto de encontro, vamos dizer assim, com referências, etc. e tal. E também a gente vai ter encontros de pequenos grupos mensais para prática. Né? Então, sempre vai estar sempre. Todo esse percurso vai estar sendo acompanhado por práticas que vão sendo dadas, práticas de caminhada mesmo. A gente pode andar coletivamente à distância, né? Cada um no seu lugar, né? Um de Portugal, outro do Rio de Janeiro, outro da Bahia, e criar intersecções. Então, vão ter esses encontros mensais, onde vai ter um acompanhamento dos processos de cada um, e a gente está criando, né, você pode falar mais sobre isso, Juliano, sobre essa plataforma, que é o lugar onde tudo isso vai ser, vamos dizer, a nossa casa comum, a nossa oca comum, onde vai estar sendo acompanhado esse processo, e gente, é tão intenso. Porque antes, a primeira turma era um final de semana por mês, sexta, sábado e domingo. E já era muito intenso. Com a turma 3, eu já percebo a demanda da intensidade, parece que fica até mais
constante no dia a dia, né? Esses trabalhos que vão se fazendo. Exato. E no último semestre, antes de chegar na plataforma, daí a gente vai fazer um corte vertical para cada um aprofundar na sua pesquisa. Nós vamos ter co-orientadores que vão estar acompanhando, e aí cada um vai mergulhar naquilo que apareceu como questão, né? Ou apareceu, ou confirmou, ou enfim, qual palavra, enfim, que está ali latente, né? Latente, e a gente vai tentar potencializar para que se visibilize, né? Em alguma captura. Genial. A Aline B está perguntando, as aulas são encontros semanais, mensais, acho que tem a ver com isso que a Edith acabou de falar, Aline, talvez tenha travado sua câmera. Desculpa. Não, é que travou bem na hora, e não você, a Aline, parece que travou a câmera dela. Então, as aulas são semanais, como a Edith falou, às segundas-feiras, e acontece aos sábados, uma vez por mês, em grupos menores. Eles acontecem, na verdade, para a professora, para a coordenadora, 2 vezes por mês. Mas para os grupos, é uma vez só por mês, porque aquela turma que é um pouco maior durante a semana, ela se reduz em grupos de trabalho durante o primeiro ano. E no último semestre, é isso que a Edith falou, que são os aprofundamentos, né? As imersões, a Natália Coutinho está perguntando é verdade, o que são as imersões. Muito bom, Natália, a gente pode agora responder. E lembrando que esses encontros mensais com os grupos, mas o grupo pode, de repente, participar do outro sábado vendo o processo de trabalho dos outros grupos. Então, você tem o teu encontro mensal, mas no outro sábado, que são os outros grupos, quem é de um grupo B pode, de repente, participar do grupo D, de estar acompanhando, porque é muito bom ouvir, né, as leituras de trabalho. Bom, as imersões, a gente vai fazer, então, 2 imersões, que vão ser sexta, sábado e domingo, que vai ser, infelizmente, pelo jeito como a gente até pensou que poderia ser presencial, mas, gente, eu estou achando que não vai dar. Então, a gente vai tirar partido disso e vai ser feita uma programação intensiva, que vai ser sexta-noite, sábado das 10 a 1 e das 3 às 6, e domingo das 10 a 1 e das 3 às 6, onde vai ter uma série de ações experienciais, com pessoas convidadas, vai ser um intensivão da turma toda, como se a gente tivesse feito um recorte do seu cotidiano estando em casa, fazer um recorte no tempo e no espaço, e como se a gente fosse fazer uma viagem mesmo, que você sai do teu lugar para poder experienciar uma profundidade, né? Que é muito diferente, né? Fazer um intensivo assim. Então, seria essa a ideia. Aí vai acontecer em dezembro ou fevereiro, ainda não sei, a primeira e a outra em julho do ano que vem. Isso. Acho que é legal dizer também, né, de esse teu não sei, cabe no fluxo que a gente vem propondo na casa, né? Que é escutar os coletivos, né? A gente sabe que os interesses são diversos e vai se acomodando também o que é este coletivo. Para a gente, eu acho que é legal explicitar isso, né? A formação de coletivos é muito vital. Algumas pessoas falam assim, mas eu não posso fazer no meu tempo, ver a gravação depois. A gente recebeu algumas perguntas assim. A gente diz assim, olha, a gente não quer tirar ninguém do desejo e do campo do estudo. Obviamente que esse não é o nosso interesse. Mas é legal explicitar qual é o nosso interesse, tá? Esse não é o nosso interesse. Isso é importante. Mas o nosso interesse é a formação de coletivos. É ir fortalecer neste país, principalmente, a produção de coletivos, esses coletivos ganhando força de criação, né? De inventividade, de generosidade na produção dos comentários, de incentivar e trazer seus referenciais, porque ninguém aqui vem numa tábula rasa, né? As pessoas vêm com um mundo de coisas, então esses intercâmbios, essas trocas são vitais em coletivos que se confiem, né? Porque é preciso essa relação de confiança, né? Então, acho que é importante. O tamanho do grupo. Posso só acrescentar uma coisinha? Sim, reforçar o que você está dizendo? Que eu acho muito importante isso que você disse, Juliano, muito importante, porque não é uma aula protocolar, que você vai lá, fala e que você pode depois escutar. É claro que quem não puder vai ter
o acesso ao link, mas coisas acontecem no decorrer da aula. Coisas acontecem, trocas acontecem, ebulições, transversalidades, e sempre vai ter uma hora onde abre-se o microfone, né? Tanto é que de segundas-feiras é das 7 às 10, parece que é muito, mas não é. Então, sempre vai ter uma hora para a gente poder fermentar, né? O fermento, né? Amalgamar aquilo tudo que está acontecendo, e é muito rico, é muito vivo. Eu, toda vez que eu dou essas aulas, eu preciso ter um tempo até para conseguir baixar, porque coisas acontecem, não é uma aula protocolar. Isso é muito importante de dizer, né, Juliano? Sim, essa vivacidade, essa necessidade real da presença, né? Aí acho que vai na pergunta da Natália, o estudo que a gente fez, porque ele é um estudo, acho que é legal dizer um pouquinho da casa rapidamente, a gente tem toda uma partilha interna de entender quanto que custa viver essa experiência, como que a gente pode cotizar isso para não ficar caríssimo, né? Porque a gente vai chamar um monte de gente, é um monte de tecnologia, é um monte de... Enfim, eu acho que todo mundo que produz coisas aqui sabe que as coisas custam, né? E a gente tem uma perspectiva na casa que é o não acúmulo do capital. Então, a gente faz todo o esforço para ir fazendo isso, um exercício com cada coordenador, com cada projeto, enfim, é uma longa jornada, que um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, que algumas pessoas têm bastante curiosidade para saber. E aí a gente chegou num número, entre 40 e 50 pessoas, esse número é um número para estudar, porque ele seria também uma forma, como a gente falou, esse grupo seria também subdividido em 4 pequenos grupos de trabalho ao longo do mês, né? Então, tem a hora que essa grande assembleia se forma e tem horas que esses grupos se dividem nos seus interesses, nas suas organizações, né? E vai acontecendo assim durante 1 ano e meio. Então, para dividir aqui com você e com todo mundo, porque essa pergunta provavelmente não é só sua, é de todo mundo que de alguma forma se interessa por essa trajetória. Acho que eu queria só... Coisa... Pode falar, Edith. E muita coisa acontece na plataforma, né? Então, muita eu ia coisa. agora Tá, legal, falar um maravilha. pouquinho da plataforma muito rápido, porque Importante. também foi uma decisão difícil, acho que, não sei se a Palmira ainda está aí, eu vi que ela estava presente, foi uma decisão difícil quando a gente foi para o online, porque acho que vocês devem saber, a maioria das plataformas, elas são complexas, né, porque você tem que dar os seus dados, enfim, é isso, né, gente, a gente está vivendo isso, a gente está no Stream Wars agora, a gente está provavelmente dando esses dados para alguém, né, e a gente optou por trabalhar com a informação produzida pelos estudantes, já que as universidades públicas, na grande maioria no Brasil, as que têm ainda possibilidade de resistência, trabalham com a plataforma Moodle, a gente encontrou uma grande parceira, uma pessoa incrível, que tem ajudado a gente a pensar, né, não é só ir lá executar, é pensar o que a gente está fazendo nessa plataforma, que é a Palmira, que está dizendo, sim, estou aqui, que eu recomendo, viu, quem quiser fazer projetos em plataforma, converse com Palmira, que é uma pessoa extraordinária, e Palmira tem ajudado a gente a pensar, e esse Moodle, a grande característica dele, ele foi criado como um Creative Commons, né, como algo que está lá, e de alguma forma as nossas proteções de dados estão também garantidas, né, tem garantia desse processo, então a gente optou por esse caminho. Algumas pessoas dizem assim, mas é muito dura essa plataforma, vai para uma outra X, que já está lá toda pronta para o ambiente educacional, mas olha, eu estou assim surpreendido mesmo, porque a gente já tem turmas em andamento e as produções são incríveis, não tem nada de duro, 1000 ferramentas possíveis, então esse repositório de memória, que é um processo, mas ele também é um lugar de ativação desses enunciados, né? Onde a gente pode produzir e escoar a produção também, para que outros companheiros, companheiras, enfim, ajudem a gente no processo, né? Não só a Edith e a equipe toda de coordenação, como o Teniro, enfim, mas toda a totalidade desse coletivo vai poder também mergulhar nessas produções, né? É muito... Pode dizer. Não, que assim, estou aprendendo muito com a Palmira, né? O mapa desse território, né? Então, o jeito como a gente está construindo esse lugar para poder acolher tantas referências práticas, teóricas, bibliografias, fóruns de conversas que vão rolar, quer dizer, como se a gente abrisse trocas de informações, vai ter pastas de cada aluno, que vai ser o percurso de cada um, né? Vai ter
como que fala? Instruções cartográficas, que é como se mover nesse lugar, vai ter a construção de um glossário coletivo desses termos, né? Enfim, a gente está desenhando, junto com a Palmira, eu, o Roberto, e a Raíssa Brito, que também é uma outra figura bem legal de citar, né? Que vai ser uma pessoa que vai estar ali meio segura, fazendo a peteca não cair, né? Vamos dizer assim, para ouvir as demandas, né? As necessidades que vão surgindo no decorrer. Então, na verdade, fica uma coisa muito presente. Por exemplo, na pós-1 era muito intenso, era um outro tipo de intensidade, que era uma vez por mês, e a gente tinha o tempo de um mês para cada um poder aprofundar, mergulhar e produzir. Nesse caso, é uma outra dinâmica que é quase entrar o tempo todo, todo dia. Porque esse ferramenta, ela é quase uma extensão, né? Você vai lá, deposita a tua ideia, a tua pesquisa, a tua descoberta, o teu texto, e ele é totalmente coletivizado. Exato. É muito incrível isso, assim, abrir o processo de uma forma coletiva. Eu Para acho mim que está sendo assim, essa é a maior descoberta. potência, assim. A gente está vendo os cursos que estão em andamento na casa, são coisas muito fortes, né? Eu acho que estão sendo produzidos, porque aí tem os coletivos maiores e os coletivos que vão se formando, se desdobrando a partir daí, né? Essa é a beleza também, né? Que é, claro, tem as singularidades todas, essas que estão garantidas, mas a produção dessas coletividades que para nós, acho que é legal explicitar, né? É muito importante, né? É muito importante, porque também, se a gente pudesse fazer uma analogia, são laboratórios de realidades políticas, né? De potências políticas. Se a gente pensar que isso também é um laboratório de possibilidades políticas, isso para a gente é inacreditável, né? Pensar nessa perspectiva, né? Porque a gente está produzindo aqui também é um laboratório de novas formas de convívio, de novas formas de interação da linguagem, de novas formas de produzir sentidos entre nós, com o mundo, né? Com o mundo, não para Exatamente, o mundo. Né? com Então, o mundo. isso que eu acho que está sendo bem bacana. A Benedita está dizendo assim, quem não fez nenhuma pós, posso fazer a quarta? Sim, pode fazer todas as pós, viu? Pode fazer, Benedita. Bem-vinda. É um prazer. Acho que é Ô, legal Juliano, você dizer... não quer falar um pouco do processo de conversa que tem antes? Sim. Vou falar porque a gente já está encerrando, na verdade, já passou 1h10, a gente tem Nossa, 3 recadinhos para dar, tá bom? Tem 3 Tá. recadinhos. Eu vou falar um pouquinho agora, perguntas que as pessoas sempre trazem, né? Mas como que é o processo de seleção? Bom, a gente tem um processo de seleção que é bastante simples, na verdade, porque a gente não gosta de complicação, mas ele é profundo. Volto lá na palavra profundo, né? Por que ele é profundo? Porque a gente propõe que as pessoas, quando se inscrevam, escrevam uma carta de intenção, que é já para ir tomando contato com a motivação, aquela motivação pela qual a pessoa trouxe o corpo dela para esse trabalho, né? Para essa jornada aqui que a gente vai viver, e ao mesmo tempo uma entrevista que é coletiva já, num recorte, né? Não é todo mundo junto que se inscreveu, a gente vai fazendo recortes, para se ouvir e entender se a gente está no mesmo projeto, porque é a hora da decisão. E essa decisão se dá num fórum coletivo, né? Ela não se dá assim, a gente decidindo pela pessoa, você está aprovada, capacitada para fazer esse curso. Não, porque a gente não tem uma perspectiva de venda de um produto educacional, obviamente, né? Por tudo que a gente falou aqui. Então, para a gente, o importante são parceiros, companheiras, que vão sustentar essa experiência, não só do ponto de vista financeiro, porque vai ter essa parte, obviamente, porque isso aqui tem um custo de sustentação, mas vai sustentar também no âmbito da pesquisa, no âmbito da inventividade, da criação, desse lugar de entrega mesmo, né? Então, essa entrevista a gente tem mais tempo, bastante demorada, né? Como diz uma amiga que está aqui, que é a Letícia Linzenfeld, minha companheira de coordenação num outro curso da casa, é um lugar de repouso, né? De repouso. E eu acho que isso é fundamental, a gente repousar nesta prosa e acomodarmos. Queremos ir juntos nessa jornada? Maravilha, vamos desse jeito, ele não vai ser assim bolinho, porque vai ser exigente, né? Ele vai ser exigente, mas ele vai ser honesto, né? Ele vai ser franco conosco, ele vai ser leal,
né? E, portanto, a gente vai ter uma caminhada bonita aí nesse trajeto. Então, E acho é que esse legal que a ideia do repouso volta para a ideia da bagagem. Que bagagem é essa que eu preciso levar? Será que isso eu preciso? Será que eu não... Reformular até o modo como você vai enfrentar essa jornada, né? Esse desafio, né? Qual que vai ser a minha bagagem, né? É O que eu isso. pretendo levar e como que eu vou e com que bagagem que eu vou sair, né? Eu acho que são essas perguntas fundamentais que eu acho que aparecem muito nesse processo, né? Que é de seleção, mas que não é a gente selecionando, é a gente se olhando, né? Todo mundo olhando para isso e falando: caramba, acho que eu não estou agora com esse. Não, é isso, é que eu preciso agora, né? Então a gente vai tomando essas decisões mais assertivas nesse sentido melhor da palavra, né? No sentido de que o coração está em sintonia com a ação, né? Acho que é isso um pouco. E aí eu queria que a gente falasse um pouco, também assim, a gente já passamos do horário, mas falasse um pouquinho, sábado agora tem mais um encontro, é uma palestra, é um encontro, né? A gente chama de palestra porque é lugar da fala, da palestra, né? Alguém que vem contar uma história pra gente. Mas tem acontecido um ciclo de conversas muito bacanas dentro da pós-graduação da caminhada, e a gente podia fazer o convite também e falar um pouco dessa extensão, né, com as palestras. Foi uma vontade, né? Acho que veio junto também de abrir um pouco esse centro de pesquisas para a comunidade, também é um jeito de abrir para a comunidade o que está rolando, e ao mesmo tempo fomentar para a Sanga, para a comunidade de caminhantes que está se formando, que eu chamo da Liga dos Caminhantes, né? Então, a gente formulou 4 encontros mensais de sábado. O primeiro foi com Peter Popelbar, que ele falou sobre o pensamento nômade, né? Depois veio a Verônica Veloso, Percorrer a Pé, falou um pouco dessa experiência da urbanidade, né? Desse corpo no espaço urbano. E aí, agora, esse próximo sábado, das 3 às 4h30, vai vir o Guilherme Wisnik, que é a cidade, que é o sedentarismo nômade, né, que é essa condição, né, acho que o nome é da aldeia ao urbano, da aldeia à cidade, né, e depois em julho vai ter a Paula Berenstein, né, que é uma grande pesquisadora sobre a questão da caminhada, já tem vários livros, né, e ela vai falar a relação do Walter Benjamin com a caminhada, né, inclusive tem aquele livro dele, Passagens, bom, vamos ver o que ela vai ter para dizer. Então, vai ser das 3 às 4h30, quem se interessar, escreve para casa para se inscrever, entra no site, está tudo ali, né, e também da pós-graduação, está tudo lá, a gente fez, nossa, um site bem bacana, bem organizado, então, quem quiser aprofundar mais, tudo que a gente levantou, vai lá que está tudo ali, cronograma, os conteúdos, os professores, acho que a gente tentou abranger bem, né, esses assuntos todos de uma forma condensada. É isso, Edith, maravilha. Eu acho assim, vocês podem perceber que é muita paixão envolvida, né? Eu acho que tem uma relação mesmo, assim, é paixão mesmo, não tenho que dizer outra coisa. Eu acho que a gente está se constituindo como um território mesmo, a casa, cada dia que passa eu sinto isso mais forte, né? Cada vez que a gente se encontra na nossa egrégora lá, né? No nosso encontro Tribal. de reflexão mesmo, né? É super importante porque vai também ampliando para a gente o que é importante nesse momento para nós, né? Que é a produção de conhecimento e a democratização maior desse conhecimento. Para isso, a gente criou esse ano coisas que a gente já vinha fazendo de uma maneira um pouco mais desorganizada, mas a gente organizou com uma comissão interna a partir dos coletivos da casa, os coletivos de alunos, de estudantes ou de caminhantes da casa, de pessoas que estão conosco há bastante tempo, alguns que já foram até embora e voltaram para, olha, vamos pensar nisso juntos e tal, que foi um programa de bolsas. Então a gente criou esse ano, tá mais organizado, né? Tá no site também. Então, se vocês clicarem lá, tem o formulário e tem a carta que explicita melhor qual é a nossa perspectiva de bolsa, né? Então, acho que nós estamos passando por um momento no país, atravessando um momento também de uma tensão, né? De uma tensão, de uma disputa real mesmo dessas, bom, quase lugar comum, né? De narrativas,
mas a gente precisa, de alguma forma, explicitar, né? Então, acho que a gente veio esse ano com uma explicitação maior de coisas que a gente já vinha fazendo, e portanto, essa carta e esse formulário é para quem, enfim, está realmente alijado de alguns processos, né? Então, se vocês puderem espalhar também o programa de bolsas, vai até dia 7 de junho. As bolsas são destinadas a pessoas negras, pardos e pretas, indígenas, pessoas com deficiência e transgênero. Então, se vocês puderem dar essa espalhada também para a gente, para que a informação chegue, né? Porque o processo ele vai até dia 7 de junho, dia 7 de junho, o processo de inscrição. Então é isso, tem um processo bem claro lá, então também quem tiver interesse de conhecer como é que a gente está pensando, quiser escrever para a gente também, porque a interlocução é super importante, a gente está aprendendo um monte com esses processos, e eu acho que a gente está se pondo também em marcha de entender nosso papel nisso tudo, né? Acho que assim, qual é nosso papel político, né? Existem muitas formas de a gente agir politicamente nesse momento, e eu acho que a gente está tentando reconhecer um pouco a nossa atuação, é sempre um desafio, mas é um convite também para vocês para comporem conosco aqui nessa perspectiva. Edith, quero agradecer profundamente. Eu que quero agradecer. Você sempre é uma luz, uma lanterna, um holofote, uma coisa linda. Eu me ponho em festa sempre na conversa com você, sabe disso. Quero agradecer a Soraya, que está sustentando a gente pelo verso do bordado aqui, né? Que é a pessoa que faz a comunicação da casa, que tem enfim, uma amorosidade e uma entrega, assim, para que as coisas aconteçam de verdade, né, na pulsão da verdade do que a gente produz. Quero agradecer a todo mundo que esteja aqui, a grande Palmira, que é uma companheira enorme, que tem ajudado a gente a pensar, a Rosane, que acabou de mandar beijos, a todo mundo que está aqui, um beijo enorme e saúde! A última palavra não vai ser minha, vai ser da Edith, tá bom? Quero muito que a última voz seja dela. Um beijo. Bom, também os agradecimentos, né, que já são o nosso ritual constante, também agradecer muito a Casa Tombada, de abrir essas portas todas, de possibilitar, acreditar, né, e de estar construindo junto o tempo todo, né, essa pós seria impossível se não tivesse a Casa Tombada, né, orquestrada, né, pelo Juliano e pela Ângela, mas por todas essas pessoas juntas, amalgamando, um desejo, né, de construção, que eu acho que é de uma vitalidade, então eu só posso agradecer de estar nesse lugar, né, de estar possibilitando e de estar ajudando a que coisas possam brotar, que eu acho que é fundamental pensar nisso nesse momento, né, que a gente pode fazer brotar, né, e que brotar é sempre fruto de uma parceria, não existe um brotar sozinho. Né? Não adianta uma semente se a terra não está cultivada, não adianta ter uma terra cultivada se não tem semente, e ainda fazer os nossos conjuros com céus, né? Então, viva, e muito obrigada por todo mundo que veio e fez a escuta, e bora lá, continuando, né? Bora lá. Eu falo afiante. Afiante. Adiante com confiante, vamos afiante. É isso. Obrigada, Soraya. Valeu, gente. Boa noite, fiquem bem, saúde. Beijo. Até já. Até já.